É bom estar aqui outra vez. Gente, alguma vez vocês já passaram por situações assim, onde o que você quer falar, aquilo que você quer de alguma maneira fortalecer alguém e você se sente assim intimidada porque a tua vida não te respalda naquilo? Por exemplo, é como quando eu quero falar assim de Jesus para alguém, de Deus para alguém, e eu fosse falar da fé, sabe? Tudo é possível ao que crê. Deus é o Deus do impossível, todas as coisas são possíveis para Deus. E ficar intimidada, sabe? Da pessoa virar e falar assim: então por que você ainda tem as mãos assim? Se todas as coisas são possíveis, se Deus é um Deus de milagre, por que Ele não faz um milagre nas tuas mãos? E a gente fica como que coagido, né? Que não temos respaldo em nós, não temos. E eu penso, se é assim, por que às vezes quando a gente está numa situação tão, né, que parece que é a gente que precisa de esperança, que a gente é que precisa de apoio, que a gente. Por que às vezes a gente sente essa necessidade ou aparecem situações na vida da gente onde a gente sente essa necessidade de dar uma palavra de apoio, de dar uma palavra, né, de coragem. E essa palavra, esse sentimento, essa vontade vem mesmo do coração da gente. E a gente fica sem entender, né? Fala, mas por quê? E eu passei por uma experiência assim semelhante e eu entendi que muitas vezes, sabe, é como se a vida, se Deus nos quisesse promover uma passagem de nível, uma mudança de ciclo, sabe? É tipo a azeitona, quando ela precisa assim ser transformada em azeite, ela tem que ser, né, moída mesmo, triturada. E eu acredito, sabe, de todo o meu coração, que é nesses momentos, sabe, que a gente é aprovado ou reprovado. E eu queria te pedir para vocês começarem a prestar atenção em circunstâncias pequenas, sabe, em sinais pequeninos, assim, no dia a dia, na vida comum da gente. Porque às vezes a gente está na esperança, você faz uma oração, você faz um pedido a Deus e você está na esperança, aquela coisa de uma resposta grande, como se fosse vir um anjo do céu, como se, né, fosse acontecer uma coisa assim estrondosa, sabe? E Deus, ele é um Deus de coisas simples também. Basta a gente reparar a nossa volta. Às vezes a gente olha assim, você está na natureza, que onde eu moro tem muita natureza assim, e você vê assim, gente, umas flores tão pequenininha, sabe assim, parece uma coisa tão simples, aí você chega perto para observar, é cada detalhe, sabe? É cada cor, é cada coisa assim, você fica impressionado. É simples, olhando, sabe, sem atenção, sem, mas se você parar para prestar atenção, é de uma beleza, de uma grandeza, uma coisa assim, simples, né, aparentemente à primeira vista. Então eu quero te dizer assim, se a tua vida é simples, a tua rotina é simples, o teu dia a dia, sabe, e você faz uma oração, você faz um pedido a Deus, você faz. Comece a prestar atenção nas coisas simples, nos sinais simples, sabe? Porque as coisas simples, elas não são menos importantes. O simples não quer dizer que não tem importância. Então, muitas vezes, Deus está nos respondendo, sabe, a nossa oração. Deus está falando com a gente, só que a gente não está prestando atenção à nossa volta, nas coisas simples à nossa volta, dentro da vida cotidiana que a gente leva. E quando a gente começa a prestar atenção nas coisas simples, por incrível que pareça, sabe, parece que você começa assim a ficar mais sensível, sabe? Mais conectado, a tua alma fica mais em silêncio, a tua mente, o teu coração fica mais conectado, sabe? Em ouvir a voz de Deus. Hoje é tanto barulho, né? Barulho o tempo inteiro, o tempo inteiro. E às vezes a gente mesmo faz muito ruído, muito barulho,
estamos sempre a falar, estamos sempre a ouvir alguma coisa, estamos sempre a ver alguma coisa, sabe? E muitas vezes a gente precisa ver com os olhos espirituais, ouvir com os ouvidos espirituais, sabe? E é incrível, assim, a Bíblia fala que aquele que é fiel no pouco é fiel no muito, né? E em tudo na vida, assim, você vai subir uma escada, é o primeiro degrau, né? A infância, a vida da gente, primeiro, né? Uma coisa de cada vez, gatinhar, pôr-se em pé, andar, correr. Então, assim, é, muitas vezes as respostas, elas estão à nossa volta. Ela chega através de nós, através de algo simples, sabe? Cru, alguma coisa assim. Mas a gente está tão esperando o grande, o grande, o grande, que a gente não está ouvindo os sinais, né? Não tá subindo o primeiro degrau da escada, né? Não tá. Então, assim, começar a prestar atenção nas coisas simples, porque essas coisas nos direciona para coisas maiores, porque ela mexe com a nossa sensibilidade, nos faz mais ligados, mais atentos, né? E quando chegar às coisas maiores, a gente já aprendeu a desfrutar do percurso, porque se você aprender a ouvir, sabe, a discernir as coisas simples, e aprender a ter gratidão, a usufruir das coisas simples, quando chegar, sabe assim, as coisas grandes, acredita, o seu desfrute, o seu prazer vai ser tão maior, porque você já aprendeu tanta coisa no caminho, a tua sensibilidade já melhorou tanto pelo caminho, a gratidão já melhorou tanto pelo caminho. Gente, é assim, é a coisa mais incrível que existe é a gratidão. A gratidão, ela faz-nos a gente viver a vida com mais cor, com mais alegria, sabe? Mesmo que seja uma alegria interna. Eu sou uma pessoa assim, eu sou muito naquele, como que fala? É tipo um catálogo, né? Eu não sei bem explicar em palavras assim, agora me fugiu, mas eu sou melancólica, eu tenho, né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade de expressar emoções com gestos, com, sabe, assim, com coisas extravagantes, com um sorriso. É como se eu me emocionasse interiormente, sabe? É, é de dentro, fica lá assim. E eu sou casada, com o meu marido, ele é sanguíneo, já falei isso em outro vídeo, né? Então, ele é muito, sabe, assim, expressivo, muito, muito, sabe? Então, faz assim um balanço. E às vezes eu tento lidar com isso, porque às vezes eles me fazem, né? Meus filhos fazem-me surpresa, alguma coisa assim do gênero, né? E até hoje, com tanto tempo convivendo comigo, né? Esse jeito meu sempre faz confusão, sabe? Porque eles ficam esperando que eu seja super emocional e que demonstre muito isso, e eu sou muito, sabe? Assim, mas é, não significa que eu não sinta, que eu não perceba, que eu não, sabe? E essa coisa de você parar, sabe, para falar assim, uau, sabe, um uau da vida. Você vê um pôr do sol, você vê o nascer do sol, você poder, sabe, tomar uma caneca de café e você levantar e sentir todo o teu corpo pleno, sabe, você ser dono de todos os seus movimentos. É uma coisa assim, sabe, que vai ficando tão corriqueiro, é sempre a gente está sempre em busca do que falta, do que falta, do que falta. E na verdade, assim, nossa, se a gente parar só para agradecer o que já tem, só o poder estar vivo, o poder estar com saúde, o poder, né? E é incrível, é incrível. E, gente, parece assim tão banal, mas eu vou dizer para vocês: comecem a praticar a gratidão com coisas simples, sabe? Se você gosta de um café, sabe, quando você for beber assim, o primeiro gole do seu café, sabe, para assim, fala: "Nossa, Deus, sabe? Obrigado, obrigado por eu ter paladar, por eu sentir, por eu
nossa, por saborear esse café, por ter condições de beber esse café, por estar em paz com a minha mente, por estar, sabe? Gente, pequenas coisas vai fazendo tanta diferença. Outro dia uma amiga ligou-me e eu fazia tempo assim, é tão difícil, ela sofreu um acidente e ela não consegue falar, sabe? E ela só faz barulhos, barulhos assim, mas ela percebe tudo, ela compreende tudo, mas ela não consegue falar e não consegue escrever também, sabe? E aí eu depois de conversar um pouco com ela, né, eu falei: "Nossa, eu imagino o que é que você está sentindo, porque, eu imagino que a sensação dela é como se ela tivesse presa, né, num corpo que não é dela, que não é", porque eu já passei por isso, né. Eu, quando saí do hospital, não conseguia fazer absolutamente nada, eu não conseguia abrir uma porta, fechar uma porta, eu não conseguia sair de casa ou ficar em casa sozinha, porque eu não conseguia fechar a porta ou abrir a porta. Era assim, então assim, não conseguia vestir a minha roupa, não conseguia fazer a minha higiene própria. Mas assim, dentro da minha cabeça, até hoje as minhas mãos, os dedos não dobram, né? Não tenho juntas, não tenho. Então, assim, tem muita coisa que dentro da minha cabeça até hoje, sabe, assim, é como se às vezes eu tivesse presa num corpo estranho, num corpo que não me pertence. E eu já falei isso também em outros vídeos, né? Muitas vezes eu me pego olhando no espelho à procura de mim. Eu olho nas minhas fotos, sabe, assim, em casa, e às vezes eu sinto saudade, sabe? Eu sinto saudade daquela pessoa que era mais alegre, que, sabe, via a vida com mais cores. Gente, olha, parece contraditório, né? O que eu estava falando há pouco com o que eu estou falando agora. Mas não é contraditório, é complementar. Porque todos os dias, sabe, eu consegui sair do outro lado, eu consegui chegar até aqui, eu consegui passar por todas aquelas fases que eu já falei com vocês, a fase de desejar profundamente morrer. Eu não queria me matar, eu queria morrer, sabe? Então eu consegui fazendo isso. Pequenas coisas que parecem insignificantes, né? E vocês vê que é uma batalha. Eu também já falei, né, antes com vocês, que a idade, né, faz 11 anos, que a idade cronológica não bate com a idade, né, no coração da gente. Quem já passou por isso, já perdeu uma pessoa querida, né, uma mãe, um pai, um irmão, um filho, né, que eu acho que deve ser das coisas, né, e que hoje está aqui, que é viúva, viúvo, ou perdeu qualquer pessoa que te era, né? A gente sabe que a idade do tempo não bate com a emoção, né? A minha mãe vai fazer 18 anos que ela morreu e não parece jamais, não parece jamais que tem, sabe, essa idade, porque as memórias, né, tá tão viva dentro da gente que não, né, não bate com o tempo cronológico das coisas, né? E, gente, eu aprendi, eu consegui chegar aqui, sabe, do outro lado, observando e agradecendo essas pequenas coisas, cada progresso, cada. É, quando eu saí do hospital também, eu não conseguia andar normalmente, sabe? Eu fiquei muito tempo deitada, 2 meses e meio, e eu falei para vocês, né? Eu perdi muita massa magra. Lá no outro vídeo eu mostrei para vocês a foto 5, 6 meses antes de eu ter o acidente. Então eu já era magra, eu já tinha, pesava 50 quilos. Sou baixinha, gente, eu tenho 1,57 m de altura. E na época do meu acidente, né? Acidente eu já contei para vocês, tem o vídeo, alguém que está chegando agora, que queira saber, tem aqui no canal a minha história. Então, assim, eu tinha 50 quilos e eu saí do hospital com 43, 44 quilos. E, assim, perdi muita, muita massa magra. E tinha muita dificuldade de andar. E eu sempre gostei de correr, sempre gostei de fazer caminhadas longas. Então, quando eu saí do meu luto, que teve a parte que eu só queria, né? Eu não queria existir, que eu comecei a andar de novo, nossa, cada passo, era, e aí entrou a gratidão, e eu agradecia de todo o coração.
E até hoje, sabe, gente, é claro que nós temos dias menos bons, né? Nem todos os dias a gente consegue fazer aquilo que a gente gostaria, né? Porque nós, na verdade, assim, se a gente fosse pôr em prática tudo o que a gente já sabe, a gente viveria bem demais, porque assim, a gente não precisa aprender, né? Muito mais coisas. Se nós puséssemos em prática só aquilo que nós já sabemos, pare e pensa você aí agora um pouquinho. O quanto de coisa que você sabe que te faz bem, né? A gente sabe que precisa comer bem para ter saúde, para ter, né, uma alimentação saudável. A gente sabe que embutidos, enlatados e açucarados, industrializados fazem mal, que a gente precisa descascar mais, desembalar menos, né? A gente sabe que é preciso ir dormir cedo para descansar a mente, ter um bom sono. A gente sabe que não deve ficar virando tempo, né, na Netflix. A gente sabe, né? A gente sabe que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. A gente sabe que aquilo que a gente quer que nos façam a nós, que nós devemos fazer aos outros também. A gente sabe uma montanha de coisa, né? Mas nem todos os dias a gente consegue pôr em prática, nem todos os dias a gente consegue, não é verdade? E às vezes tem coisas que é tão óbvia, pois por incrível que pareça, às vezes a gente precisa que alguém nos fale o óbvio, né? A gente precisa que alguém nos lembre algo que a gente já sabe, por exemplo. Eu não estou aqui falando nada de novo, não é? Mas às vezes a gente precisa ouvir, né? Naquele momento. Às vezes Deus usa uma pessoa simples, alguém sem, né? Para falar algo simples que a gente sempre soube, mas aquela frase, naquele momento, é uma virada de chave na nossa vida. É aonde Deus vai nos mudar o ciclo, né, da nossa vida. É tipo uma espiral, sabe? Um lugar novo no mesmo lugar. Você olha e te parece o mesmo lugar, mas na verdade não é. Você está uma volta acima, né? Uma volta acima e parece que é o mesmo lugar, mas não é. É um lugar novo, no mesmo lugar. E estas coisas pequenas, essas coisas simples, nos ajuda a ir para um lugar novo, mesmo que continuamos no mesmo lugar, mesmo que a nossa vida, a nossa rotina, o nosso dia a dia parece tudo igual. Mas acredita, se você puser em prática, você começar a praticar essas pequenas coisas, você vai ver. Você vai para uma parte acima no espiral, uma volta acima, e você vai notando, sabe, que mesmo parecendo, não é o mesmo lugar, porque a gente melhora, sabe? A vida melhora quando o olhar da gente, quando a gente melhora de dentro para fora, as coisas à nossa volta melhora, sabe? Assim, 1% melhor a cada dia. Simples. E, e a gente, eu nesse tempo, tenho praticado, sabe? São coisas assim que foram me ajudando a chegar do outro lado, a chegar até aqui. Porque às vezes você está passando nesse momento algo assim que você fala assim, sabe? Quem sou eu? Quem sou eu para falar alguma coisa? Quem sou eu para aconselhar alguém? Quem sou eu, sabe? Porque você se sente a pessoa mais perdida, ou às vezes você se sente, sabe, que é você que precisa, sabe, de ser acalentado, é você que precisa de ser, sabe, você que está com a asa partida, é você que está. Mas acredita, se chegar ao teu lado alguém mais, sabe, assim, às vezes não é a mesma coisa. Às vezes a pessoa não tem a asa partida, mas tem um pedaço da alma partida, né? Tem um pedaço do ser partido, tal, com o coração, né? Gente, aqui a gente tem essa expressão, né? A asa partida. Não sei se vocês aí têm muito isso, mas a asa partida é quando você, sabe, você não está inteiro, você, né, tá ali. Então, eu estava falando da minha amiga, né? E ela naquela agonia, naquele desespero, sabe? E eu, depois de conversar um pouco com ela, falei, né, sobre me sentir daquela forma, saber o que ela estava sentindo, porque
vocês já repararam que naquilo onde a gente é ferido e curado, parece que a gente tem um amor maior para lidar com os outros quando a gente vê as outras pessoas passando pelo mesmo, né? É como se aonde a gente fosse curado, a gente ganhasse uma autoridade maior, um dom maior para, né, para ser cura para os outros naquela área. E por mais que a gente esteja partido, né, com a nossa asa partida, às vezes a gente tira, se a gente tirar os olhos da nossa asa partida, a gente vê que tem outras pessoas, né, com outra coisa, com outra situação que tá. E eu, naquele momento, eu falei: olha, eu não tinha assim mais nada, né, porque é a situação que a gente fica assim. E eu pensei, gente, eu falo, chamo ela para fazer uma oração e pensando, né, mas e se ela disser, mas então você quer orar para uma cura para mim? Olha a tua situação. Mas eu me deixei, sabe? Falei, se ela ligou, são pequenos sinais. Não custa nada, vou perguntar para ela. E perguntei, amiga, você quer fazer uma oração comigo? Você quer que eu faça uma oração com você? E ela, sim, sim, fez movimento que sim, com muita dificuldade, né? E eu estava assim, sabe aqueles dias que você acorda e você não sabe explicar por que, mas a sua alma está doendo profundamente? Assim, você não sabe explicar um motivo, né, exato, porque muitas vezes o acumular, né, há tanta coisa que a gente gostaria que fosse diferente, que estivéssemos vivendo uma fase diferente, né? E infelizmente não falta sempre alguma coisa, mas há aquele dia que parece que tudo vem o de cima, né? E eu estava assim, sabe, com a minha asa partida. E aí eu fiz a oração com ela. Fiz uma oração, falei: Deus, o Senhor pode todas as coisas, porque ela já foi diagnosticada pelos médicos como, sabe, um caso irreversível. E eu falei tudo aquilo que eu creio, que eu já li, que eu creio, falei, sabe? Ainda não aconteceu comigo, mas não me importa, eu creio, sabe? E, e não é porque está escrito que obrigatoriamente tem que acontecer conosco, né? Quantas pessoas, quantos cegos existiam no tempo de Jesus? Né? Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas não entraram para a Bíblia no tempo de Jesus? Né? E nem por isso deixou de ser verdade, nem por isso é a vida aqui na Terra. Às vezes é uma realidade que a gente não quer ouvir, uma verdade que a gente não quer ouvir, mas é uma verdade, né? E muitas vezes a gente fica procurando uma causa também, né? O porquê, um porquê. Mas muitas vezes simplesmente não tem um porquê, não é porque você fez algo, porque você, né? Há uma passagem na Bíblia que os discípulos ficaram, né? Jesus vira para eles e fala: vocês estão achando que a torre caiu sobre aqueles lá porque eles eram muitos pecadores, eles tinham um grande pecado, que havia caído uma torre sobre uns homens, né? E mataram esses homens. E aí Jesus vira para eles e diz: não, cuidem para que coisa pior não aconteça a vocês. Então, muitas vezes a gente, né, vê uma pessoa numa situação difícil, assim, e nós temos tendência a querer julgar, né? Ah, se calhar foi alguma coisa que ela fez, foi alguma coisa. Eu própria tive muito essa fase, sabe? Se eu estou colhendo é porque eu plantei em algum lugar, é porque eu plantei em algum lugar. Tinha muito isso. E aí eu falei, nossa, vou, né? Vamos lá. Já não tinha, mesmo ressentida. Gente, quando eu terminei a oração, eu falei todas aquelas palavras que eu creio, sabe? Falei, olha, ele é médico dos médicos, Senhor dos senhores, a última palavra vem dele, ele pode todas as coisas, pode restaurar a sua saúde, a sua paz, tirar agora, né, Senhor, tira agora a angústia, a dor do coração dela. E orei, sabe, com toda a minha fé que me é cabível pequena, mas com toda a minha fé que tinha em mim. Gente, quando eu terminei a oração, eu não sei para onde foi a angústia, para onde foi a dor da minha alma e a asa estava sarada, sabe? Perfeitamente sarada. E isso mexeu assim muito comigo, porque foi uma experiência simples,
no meu dia a dia, na minha, sabe? Eu falei, Deus, que coisa incrível, né? Quando a gente acha que não tem, né? Não tem nada para dar, não tem nada para oferecer, é quando o Senhor parece que quer mudar o nosso nível, mesmo que seja só o teu nível da tua tristeza, da dor que você está sentindo naquele momento. E quando a gente terminou a oração, eu agradeci a Deus, falei, Senhor, obrigado, sabe? Passou a tristeza, passou a dor, passou. E eu acredito de todo o coração, sabe? Que ela tenha sentido alívio, que ela tenha sentido, porque nós concordamos. Eu disse, olha, amiga, você concorda comigo? Que a Bíblia diz, né? Onde há concordância, né? E aí eu falei, concorda comigo? E ela concordou. Falei, em nome de Jesus, sabe? Que você sinta paz, que você acalma seu coração, que ela estava muito angustiada, chorando muito, sabe? E quando a gente terminou a oração, ela estava completamente serena e em paz. Gente, não tem nada a ver comigo, com a minha pessoa, não tem nada a ver, sabe? Assim, a mensagem é que mesmo quando a gente acha que não tem nada para oferecer, para ajudar, sabe? Às vezes tem outra pessoa do nosso lado passando por algo que a gente pode sim, sabe, ajudar com uma palavra, com uma oração, com um abraço, uma ajuda mesmo física também, né? Dependendo da situação que seja. Então, assim, comece a observar a sua volta, hoje na sua vida, dentro da sua rotina, sabe? Não fica esperando só por coisas grandiosas, por um anjo com trombeta, sabe? Acredita, Deus fala com coisas simples, sabe? Provérbios de Salomão fala assim que os pássaros podem dar uma notícia, né? Não amaldiçoe o rei para que um pássaro não vá no seu e conte. Então, assim, talvez não seja nem o sentido figurado das coisas, mas também pode ser, né? Os antigos tinham muito isso. Minha mãe, eu lembro, ela dizia que quando a beija-flor, aquelas beija-flor muito fofinha, vinha assim em casa, que era visita, né? Também tinham aqueles dizer na minha cidade, quando eu era criança, assim, né? Que quando tinha uma ave, que era o urutá, o mortalha, rasga-mortalha, cantava, era sinal que alguém ia morrer. Então, de onde vieram essas coisas, né? De algum lugar veio, de algum, né, princípio das pessoas antigamente tinham mais tempo para observar as coisas, né? Observar a natureza, observar os sinais, né? Pequeno à volta dela, não tinha toda essa distração de hoje em dia, né? Então, assim, os sinais, as pequenas coisas na nossa vida pode fazer muita diferença, sabe? Às vezes tudo que você precisa é começar a observar as pequenas coisas para que Deus, para que a vida mude, para que Deus te mude, mude a tua estação, mude, sabe? Dê uma volta numa espiral e que para que a tua vida, quando as coisas chegarem, as coisas grandes que você espera, para quando elas chegar, você realmente desfrute na plenitude. Quando chegar o destino, você realmente tenha visto tudo que tinha no caminho, tudo que estava ali no caminho para ser observado, para ser admirado. Você tenha passado por lá e tenha observado, tá bom? Gente, o pessoal estava me perguntando para me contar a história lá no Instagram, como é que eu conheci o meu marido. Se vocês quiserem que eu conte, é uma longa história, viu, gente? Tem que ter pipoca e um bom café. Se vocês quiserem que eu conte, deixa aqui no comentário que eu conto, tá bom? E se você ficou até aqui, se você gostou dessa conversa, se você tem algo para partilhar, se você quer estar por aqui mais vezes, se inscreve no meu canal e se você gostou, deixa um like, tá bom? E um beijo no coração, espero que a gente se veja por aqui outras vezes, tá? Preste atenção nas coisas simples. Um beijo.